Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem-vos assentar em nome de Jesus? Podem-vos assentar. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na geração 2 da área 91 pela primeira vez. Muito me alegra em Deus. Agradecer a Deus pela vida da nossa líder de jovens, irmã Raquel, nosso amigo Aldenísio, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Área 91, irmãos, pastor Jefferson, meu xará, homem de Deus, graças a Deus, uma bênção. Eu louvo ao Senhor, porque sempre foi um sonho, sempre observei de longe esses homens, admirei. Estou na Assembleia de Deus desde 2010, eu tinha 11 anos de idade, ia fazer 12 quando aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, e de lá foi só vitória para a glória de Deus. Aqui nós estamos. E eu, antes de começar a pregar, irmãos, eu não posso ser ingrato nesse ponto, Eu quero agradecer o apoio de cada irmão. Nós tínhamos numa batalha no ano passado, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós vencemos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Antes de começar o processo, e se o irmão do teclado quiser, pode ficar à vontade, tá? Fazer o fundo. Nós iniciamos o processo em agosto. Foi cotado meu nome lá para ser um dos candidatos. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não saio do lugar se o Senhor não confirmar. Irmãos, e a gente é de um tempo, de 2010, que tinha alguns papa profecia, que ouvia a nossa oração para depois profetizar em cima. Não sei se tem gente dessa época aqui, mas há muito tempo atrás era desse jeito, E eu orei no meu pensamento, dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma autorização tua. Eu preciso que o Senhor confirme, porque senão eu não saio do lugar, eu não me movo, eu não me mexo, se não for o Senhor direcionando. E enquanto eu estava ali orando, no final do culto, a irmã está cantando, isso ano passado, em agosto, para fazer a inscrição ainda. Uma irmã para de cantar, ela diz: olha, eu não sei para quem eu estou dizendo, eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus está dizendo, está autorizado, pode ir que eu estou contigo. Aí eu fiquei: Senhor, muito obrigado. Aí depois do culto eu falei: irmã, aquela palavra que a senhora disse foi confirmação do Senhor para mim. Ela disse: eu sabia, mas o Senhor falou, não fala só assim. E o Senhor nos deu a direção. Fomos lá. Infelizmente o nosso nome não foi aprovado na prévia que teve, foi aprovado outro nome para fazer a prova. E eu perguntei do meu pastor: pastor, posso fazer a prova? Porque tem a prova antes, mas eles escolheram antes. Eu falei: posso fazer a prova, meu pastor? Ele disse: não. Ele disse: conversa com o coordenador do núcleo. Eu fui com o coordenador, meu pastor mandou conversar com o senhor, posso fazer a prova? Ele disse: converse com o supervisor da Zona Leste. Liguei para o pastor Carlos Jair, supervisor da Zona Leste: meu pastor, eu posso fazer a prova? Ele falou: filho, vai lá, mas não vai dar muita coisa não, porque o irmão que é o candidato, que foi escolhido, ele é bacharel em direito, ele é isso, ele é aquilo, mas vá lá, faça lá a sua prova. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, quando nós fizemos a prova, saiu o resultado, o meu nome em segundo lugar com a maior pontuação, e o irmão não conseguiu passar na prova, que era bacharel em direito. Para a glória de Deus, aí o Senhor foi direcionando. Aí chegamos na eleição, quando saiu o resultado, no mesmo dia, para a surpresa de todos, são 5 vagas, eu fiquei em 6º lugar, não tinha entrado, tinha ficado como primeiro suplente. Aí Jefferson: por que essa enrolação toda? Porque ele começa a pregar, porque eu falei para o Senhor que onde eu passasse eu ia mostrar que o nome dele é grande, que ele é fiel para cumprir. Depois de 3 dias, irmãos, liberaram um boletim de urna, eram 65, eu fui contar voto por voto. Quando a gente conta, eles erraram a contagem lá na central lá. Em vez do 6º lugar, nós estávamos no 4º lugar. Demos a entrada no pedido, o deputado Silas fez uma ligação. Você sabe, que esse processo é todo um processo político, porque não sei se foi erro, ou se eles quiseram errar, não sei. Mas o deputado Silas ligou, e na hora: não, deputado, nós vamos corrigir. Corrigiram, e nós entramos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas o testemunho não para por aí, porque eu fui denunciado no Ministério Público. Chegou a intimação dizendo que eu ia perder o mandato. Na sexta-feira, não falei para ninguém, porque chegou no meu WhatsApp. Fui para um culto onde ninguém me conhecia, o pregador não me conhecia, ninguém sabia quem eu era.
primeira coisa que quando eu chego no culto, o pregador aponta dentro da minha cara e diz: olha, tem um homem tentando tirar a cadeira que o teu Deus te deu, mas Deus manda eu dizer: o que é teu ninguém toma, foi Deus quem te deu. E no dia 22 de janeiro desse ano, para honra e glória do nome do Senhor, nós tomamos posse ali na prefeitura de Manaus. E aqui nós estamos, irmãos, para representar um povo, para representar a nossa igreja. E o Senhor é aquele que cumpre promessas sobre nós. O Senhor é aquele que realiza, aquele que faz. Mas é necessário eu estar na brecha, eu estar atento àquilo que o Senhor Ele quer fazer sobre nossas vidas. E eu já te convido a abrir tua Bíblia no livro de Efésios. Foi feita a leitura inicial no capítulo 5. O versículo é o 14. Aqueles que foram encontrando, diga amém. Não precisa se pôr em pé. Só esteja atento àquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Efésios capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Novamente, por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você pode dar um glória a Deus? Nós vivemos, irmãos, em dias que são muito trabalhosos. A própria Bíblia nos alerta, nos diz que virão dias como este que nós vivemos, onde a igreja a todo instante ela é empurrada, ela é levada a um lugar de comodismo, a um lugar de sono da indolência. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois da pandemia ficou muito mais difícil servir ao Senhor. A pandemia, ela trouxe algo que nós nunca tínhamos experimentado. Na Zona Leste não. Zona Leste é uma bênção para a glória de Deus. Mas tem amigos na Zona Norte, na Zona Sul principalmente, em que as lives, os cultos ao vivo ainda não acabaram. E tem crente que não vem para o culto porque diz que assiste de casa. Ainda está naquele mesmo comodismo, naquela mesma coisa da pandemia. E a igreja, em todo instante, em todo tempo, ela é convidada a viver no conforto, ao viver no comodismo. E as pessoas, ao entrarem numa igreja, elas buscam isso. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É esse o tempo onde as pessoas procuram o melhor para si. As pessoas procuram o que agradam a si mesmo. As pessoas procuram satisfazer os seus desejos, as suas vontades. As pessoas procuram músicas agradáveis, palavras que massageiam o ego. E infelizmente, essas pessoas estão num profundo sono espiritual. Estão num profundo sono que não deixa eles verem aquilo que Cristo está preparando, aquilo que Cristo está dando à sua igreja a oportunidade. Nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 25, nós vamos fazer um paralelo à Bíblia Sagrada, como a questão das 10 virgens. Mateus capítulo 25, o sono na Bíblia Sagrada, muitas das vezes ele é comparado à morte. Muitas pessoas pensam que estão vivas espiritualmente. Muitas pessoas, só porque estão de pé, estão caminhando, pensam que ainda estão vivas, mas estão
mortas espiritualmente, dormem espiritualmente, que era o caso daquelas virgens. O primeiro erro delas foi dormir, sendo que elas estavam esperando um casamento, elas estavam esperando, aguardando o noivo. Mas isso não é o mais preocupante, porque todas adormeceram, diz a Bíblia, tanto como as prudentes como as nécias, todas dormiram. O problema mesmo é que não tinha um preparo espiritual, é que umas estavam desapercebidas, é que umas estavam despreocupadas, achando que estavam bem, que estavam tranquilas. Sabe qual foi o problema? Foi quando elas acordaram, foi quando elas despertaram. Aí não dava mais tempo de resolver nada, de arrumar nada. Elas tentaram seguir, mas viram que não ia conseguir, e foram atrás de comprar muito tarde. Nós precisamos estar atentos, porque tudo que está na Bíblia Sagrada é para nos direcionar, é para nos dar a direção, é para nos mostrar o que nós devemos fazer e como fazer. Todos nós sabemos que Cristo está às portas, que Cristo vem buscar uma noiva, vem buscar a sua igreja, e é necessário entender esse tempo, que não é o tempo Cronos que nós vivemos, mas é o Kairos, que é o tempo de Deus, porque o tempo que Ele vem buscar a igreja não é no nosso tempo, não é do jeito que nós conhecemos, mas é da maneira dEle, do jeito dEle. Mas Ele nos deixa desamparados, sem saber o que fazer? Não, Ele nos avisa, Ele nos diz em Apocalipse capítulo 25, eis que presto venho, e o meu galardão está para aqueles que observam as palavras da profecia desse livro. Então, nós devemos estar atentos aos sinais que Ele tem deixado, a tudo que Ele tem falado. E nós vemos na Bíblia Sagrada várias pessoas que foram despertadas para um tempo específico, para uma obra específica para o Senhor. Pessoas estas que Deus escolheu, que estavam desapercebidas, estavam sem direção, sem rumo, mas o Senhor trouxe elas à claridade, trouxe elas à luz. E um exemplo, o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui nessa noite, é o exemplo de Esté. O povo judeu estava sofrendo ameaças de morte, e Esté estava desapercebida. Mas Mordecai ou Mardoqueu avisou a ela: olha, o teu povo está sofrendo, é hora de despertar, é tempo de despertar. E o que ela fez? Ela tomou posição, levantou, proclamou um jejum em toda a terra, em toda a tribo de Israel, e assim foi feita a obra de salvação de Deus, a obra redentora do Senhor para com o povo. Ela foi despertada para aquele tempo, para aquele momento ela foi despertada. E o Senhor vai fazer assim, despertar pessoas para tempos específicos, para obras específicas. Nós vemos também um exemplo de Marta, que estava dormindo espiritualmente, preocupada com outras coisas, preocupada com tantos afazeres, atarentada, como diz a minha avó, toda agoniada. Aí foi necessário o Senhor chamar a atenção dela, foi necessário o Senhor entrar e dizer: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa te basta, só uma coisa te basta. E nós vamos ver lá para frente uma Marta diferente. Enquanto Maria estava chorando as mínguas, enquanto Maria estava se lastimando pela morte do seu irmão, Marta se levanta e vai até o encontro do Senhor. E ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido.
E o Senhor dizendo: olha, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei, naquele grande dia ele vai ressuscitar, ele há de ressuscitar. Mas a obra que o Senhor tinha a fazer era naquele momento, naquela hora. E Marta foi receber o milagre à porta, foi despertada para aquele tempo, para aquele momento específico. Outro exemplo que eu quero deixar a você nessa noite é o exemplo de Jonas, que o Senhor estava precisando dele para pregar o evangelho, para anunciar a salvação, para salvar uma cidade inteira. Mas Jonas vai fugir e depois vai dormir, vai adormecer. Mas ele foi despertado, foi lançado ao mar e só acordou quando estava no ventre de um grande peixe. Mas foi despertado. Demorou a entender, demorou a compreender, sofreu um pouco, padeceu por 3 dias e 3 noites, mas ele despertou, ele entendeu o que ele tinha que fazer, o que era necessário ele fazer. Nós vamos ver também o Senhor despertando Pedro, Tiago e João no Getsêmani. Enquanto ele orava, eles dormiam. Enquanto ele orava, eles adormeciam. E é interessante que tudo o que o inimigo de nossas almas quer, tudo o que o nosso adversário espera, é que eu e você adormeça, que eu e você não compreenda o projeto que Deus tem preparado sobre nós, o projeto que Ele tem designado a minha, a tua alma, a tua vida. E Ele quer fazer de tudo para que eu e você percamos a força, para que eu e você tenhamos medo, para que eu e você tenhamos vergonha. Nós precisamos despertar para esse tempo, que é um tempo específico, em que Deus quer usar a cada um de nós, para ir em busca das almas, para ir atrás das almas que estão perdidas, sofrendo, esperando uma luz. E nós vamos ver que o primeiro texto de Efésios 5:14 é o desperta. É o desperta, tu que dormes. É um convite que a igreja em Efésios está recebendo do apóstolo Paulo, para que eles venham estar atentos, para que eles venham acordar. E o segundo ponto aqui do texto de Efésios 5:14 é o levanta-te. As virgens lá estavam deitadas e levantaram. Umas levantaram tarde demais, porque já não dava mais tempo, porque não estavam preparadas e não tiveram tempo de preparar as suas lâmpadas. Outras levantaram e seguiram. E um exemplo de que nós precisamos levantar, nós precisamos estar atentos àquilo, a obra que o Senhor Ele quer fazer, e Ele não vai mandar outro em nosso lugar. É necessário eu despertar, você despertar. Ele não vai mandar outra pessoa em nosso lugar. Eu não concordo nada com aquela frase que diz: se você não fizer, Deus levanta outro no seu lugar. Nem sempre vai ser assim, porque existem obras que são específicas para você realizar, e o Senhor não vai substituir você. É o exemplo de Moisés. Moisés, quando foi chamado para ser o libertador de Israel, ele por 4 vezes se justificou ao Senhor. Na primeira ele disse que não sabia falar, na segunda ele era pesado de língua, na terceira ele disse que o dedo deu uma desculpa lá, e na quarta ele disse claramente para o Senhor: eu não quero ir, mande outro em meu lugar. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Moisés, é você que vai libertar o povo de Israel.
Exemplo de Jonas. Jonas tentou fugir para o outro lado. Deus podia muito bem, isso aqui não quer, eu vou levantar outro no lugar dele. Mas o chamado específico era para a vida de Jonas. O Senhor ia usar Jonas naquele lugar. Foi no fundo do mar. Mas o Senhor não colocou outro no lugar. O Senhor fez ele entender que a obra ele tinha que realizar, que ele tinha que fazer. Eu não sei como está a tua situação espiritual, eu não sei como você se encontra hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai te substituir, Deus não vai colocar outro no seu lugar. Se Ele te chamou, é você que vai fazer essa obra. Pode correr para onde quiser correr, pode tentar fugir para onde quiser fugir, mas Ele te encontra. Ele te encontra. E nós vemos o Senhor levantando pessoas com chamados extraordinários. O exemplo de Daniel, o exemplo de vários homens. Profeta Ezequias, profeta Ezequiel, toda palavra que era direcionada era essa para eles: olha, dispõe-te, põe-te em pé e falarei contigo. Para Jeremias ele disse: olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te mostrarei, lá te farei ouvir as minhas palavras. O que o Senhor espera de nós é que nós tomemos posição. O que o Senhor espera de nós é que nós estejamos no lugar onde Ele nos deixou, no lugar onde Ele nos colocou. Eu acho interessante, irmãos, quando eu ganhei a eleição, ninguém nunca olhava para mim. Nós congregamos lá na horta do Valparaíso, eu não sei se você conhece, lá no Valparaíso, no final do Jorge Teixeira. No final do Jorge Teixeira. É por isso que não acreditavam que eu podia fazer a prova, porque eu moro num bairro, numa zona vermelhíssima, né, que é a horta lá do Valparaíso. Meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, nem diáconos são. Vim de uma família muito humilde. Cresci na igreja sozinho, porque entrou a família, depois foi saindo, ficou só eu. E disseram que a primeira palavra que eu recebi quando eu entrei na igreja, esse daí não durou uma semana. Aí passou a semana, irmão, esse daí não dura um mês, aí passou um mês. Aí disseram, esse daí não dura nem a festa junina, passou a festa junina. Aí falaram, e falavam na minha cara: não passa o primeiro Natal, do Natal não escapa. Já são 14, irmãos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Quando saiu o resultado da eleição, começaram a me ligar: Jefferson, vem congregar comigo. Áreas grandes, bonitos templos como esse aqui, área grande, vem congregar comigo, vem congregar comigo. Eu falei, eu coloquei no meu coração uma palavra antiga que eu recebi do Senhor. Eu falei: é isso que eu vou viver, é isso que eu vou guardar. Floresça no lugar onde você foi plantado, floresça no lugar onde Deus te colocou. Nós não podemos nos iludir com muita coisa, irmãos, porque tudo se resume a fazer a vontade do Senhor. Tudo se resume a estar aonde o Senhor nos colocou. Mas Jefferson, eu sofri tanto. As pessoas falavam na minha cara, irmão, das coisas, e eu: meu Deus, tu me conhece, tu sabes quem eu sou. Ninguém melhor do que você para saber. Porque ao mesmo tempo que a igreja ela é cura, às vezes ela abre ferida também, e é necessário eu estar atento. É Deus querendo me provar, é Deus querendo que eu cresça, que eu suba de nível. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, como é que está a sua situação, mas nessa noite é tempo de despertar para a obra que Deus tem a realizar. É tempo de acordar para aquilo que Deus deseja fazer.
Porque o que a palavra vai dizer é: eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que mereceis. E é tempo de nós nos levantarmos, porque o Senhor nos chama para nós nos levantarmos. E a terceira palavra que nós vemos aqui é esclarecer ou iluminar. Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Nós vemos que a luz, ela incomoda as trevas, e Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, porque Ele é a verdadeira luz que nos ilumina, que nos guia, que nos direciona. As nécias ficaram no escuro, porque não tinham azeite para continuar, que a lâmpada ficasse acesa, para que o fogo queimasse, para que o fogo incendiasse. Nós precisamos estar atentos para tudo aquilo que eu preciso, para tudo aquilo que nós necessitamos, para que a caminhada seja uma longa caminhada. Nós precisamos fazer não apenas o que é suficiente, não apenas o que nós achamos que dá. Eu preciso ter reserva na minha vida, eu preciso ter algo de sobra. Eu não posso viver acomodado porque isso aqui é o suficiente, porque isso aqui dá, porque isso aqui já é o bastante. O Senhor não deseja que nós andemos apenas com aquilo que é suficiente. Ele quer transbordar em nós a sua unção, a sua alegria, aquilo que nós precisamos para caminhar, para prosseguir. E nós vamos ver pessoas que foram iluminadas, receberam a luz de Deus. O apóstolo Paulo, enquanto estava indo a caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus, apareceu uma luz dos altos céus, e depois os seus olhos foram abertos. Pedro, quando estava preso, ele via aquela luz, o anjo do Senhor libertando ele, enquanto a igreja orava, enquanto a igreja clamava. E o carcereiro que prendeu Paulo e Silas percebeu que havia uma luz diferente, que havia algo sobrenatural, e recebeu Jesus em seu coração, e quis aceitar a Jesus. A luz do dia, ele vai demonstrar que é tempo de trabalhar, é hora de trabalhar. É necessário que nós façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Jefferson, que dia é esse? Tá de noite, e os cultos são à noite. É uma figura de linguagem, porque o que ele está querendo dizer, olha, é que vai chegar um dia que não vai ter mais como trabalhar. Então o tempo de trabalhar, o tempo de despertar é hoje. O tempo de levantar, de acordar, de se iluminar é hoje. É muito difícil, irmãos, acordar uma pessoa que não quer ser despertada, uma pessoa que não quer ser acordada, porque geralmente ele já levanta estressado, já levanta bravo. O que tu quer? O que tu deseja? Fala logo. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, fazer que você entenda que é necessário para este tempo nós nos levantarmos. Se estamos dormindo, se estamos no profundo sono, ou se estamos dando apenas aquele cochilo, porque todas dormiram, todas adormeceram, mas apenas algumas tinham reserva,
tinha como continuar a caminhada, e o sono não era um sono de indolência. Quando a pessoa sabe que precisa levantar, que é o que eu quero que você entenda, que hoje é necessário levantar, não basta muita coisa. Quando a pessoa sabe que ela precisa levantar, apenas um toque é necessário para isso. Apenas uma chamada é necessária para isso. Mas o que nós percebemos é que as almas estão gritando, clamando, e a igreja, como na peça, está dormindo. As almas estão quase que implorando, e a igreja infelizmente está preocupada com outras coisas. A igreja está se importando com outras coisas. E o que o Senhor nos traz nessa noite é que é necessário eu, enquanto estou aqui, enquanto é dia, enquanto Ele não volta, eu trabalhar, eu buscar as almas que estão perdidas, que estão chorando. Nós vemos, a lição da Escola Bíblica Dominical hoje foi sobrenatural, algo tremendo, a obra que o Senhor faz na vida daquela mulher, da mulher samaritana, no capítulo 4 do livro de João, em que o Senhor se revela para ela de forma sobrenatural, e ela entende o que ela precisava fazer. Ela espera para outro dia, ela deixa passar horas e horas e horas, no mesmo instante que ela ouve, ela vai anunciar o que ela ouviu, e vai convidar: olha, venham e veja, venham e veja a obra que Ele faz, a obra que Ele realiza. Nós vimos um tempo muito difícil e complicado, onde as pessoas não veem capacidade em si para realizar algo para o Senhor, onde as pessoas já estão tão acostumadas a ver o líder de jovem aqui: não, ele dá conta, não, ele consegue fazer sozinho. Ver o pastor numa obra: não, ele sabe o que está fazendo. O Senhor, Ele quer te despertar para um novo tempo. O Senhor quer despertar para um avanço da igreja, porque não é hora de dormirmos, não é hora de retroceder, de voltar atrás. É hora de avançarmos. Mas Jefferson, falaram que eu não tinha capacidade, que eu não sabia. Jefferson, falaram que isso era impossível para mim, porque olha a minha condição, olha quem eu sou. O Senhor, Ele não está preocupado. O Senhor, Ele quer saber de pessoas dispostas, pessoas que querem, porque Ele não chama aquele jargão que nós falamos. Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que são escolhidos, aqueles que se dispõem, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que estão atentos, ligados. Nós precisamos, irmãos, porque é um clamor do Senhor. Mas eu não vou ser enxerido, eu não vou ser intrometido, nada disso. O Senhor está chamando, o Senhor te escolheu. Nós vamos ver a vida de Neemias. Ninguém chamou ele para fazer aquela obra. Ninguém designou a ele dizendo: olha, é você que vai fazer. Ele ouviu a história, ele se comoveu, ele orou, ele jejuou, e o Senhor colocou no seu coração para realizar. Pessoas que se voluntariam, pessoas que se despertam e vivem o propósito de Deus, vivem o propósito do Senhor. Te coloca de pé em nome de Jesus. Te coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo. Eu não sei se é um tempo
de sono profundo. Eu não sei se é um tempo de tristeza, porque de tantas coisas que aconteceram, de tantas coisas que você já ouviu, de tantas coisas que já falaram para você. Eu não sei se é um tempo de desesperança, achando que nada vai mudar, que tudo vai continuar do mesmo jeito, que não tem mais esperança para sua casa, para sua família. Eu não sei que tempo você está vivendo, que você estava vivendo, porque hoje o Senhor te encontrou nesse lugar. Hoje o Senhor marcou esse momento com você, para você entender: ei, é necessário você levantar, é necessário você despertar. Você que tempos atrás tinha prazer em orar ao Senhor, tinha prazer em evangelizar, tinha prazer em buscar a Deus e falar do amor do Senhor às pessoas, mas isso por algum motivo se esvaiu, foi embora, acabou. Hoje é tempo de voltar, é um tempo de retorno. Não sei você se por algum momento se afastou, se desviou, está aqui nessa noite. O Senhor te chama, o Senhor te espera, porque Ele não vai colocar outro no seu lugar. A obra que Ele tem a fazer, Ele vai fazer através da tua vida, através de você, porque é tempo de despertar, é tempo de levantar dentre os mortos, é tempo de receber a claridade do Senhor sobre a sua vida. É tempo de refazer alguns caminhos. É tempo de voltar a fazer algumas coisas para o Senhor. Tanta vergonha de fazer o caminho de volta, não tenha vergonha não. Jefferson, o que vão falar de mim porque me viram praticar algo errado? O Senhor não está preocupado com isso, porque o texto que Ele vai dizer é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está aqui neste lugar, e o desejo dEle é que você entenda que Ele está te chamando para uma grande obra, que Ele está te chamando para um trabalho que só você pode realizar para Ele. Mesmo que você não veja em você capacidade, mesmo que você não veja em você instrumentos, técnicas para fazer, mas o Senhor te chama, o Senhor te diz: desperta, desperta. É só uma atitude sua, só dê o primeiro passo para o Senhor, porque o resto é Ele que faz, o depois é Ele que cuida. Muita gente preocupada: o que vai ser do futuro, o que vai acontecer depois. Ele está dizendo: ei, deposita diante de mim a tua ansiedade, que eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Porque o Senhor prometendo, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa da promessa que Ele fez. Pode passar os anos que passar, pode passar o tempo que for, mas o Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele vai fazer. Vão cantar um louvor aqui, e você que sente a necessidade, eu não vou fazer convite, eu não vou chamar aqui na frente. Só você sabe como você está, só você sabe como você se encontra. Talvez está no último fio da meada, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar as forças, para te dar vigor para caminhar, para te despertar. E enquanto cantam aqui,
você vai vir aqui na frente, que o Senhor, Ele vai trazer o que você precisa para continuar a caminhada, para continuar a prosseguir firme para o alvo. Aleluia. É no altar do Senhor. É no altar do Senhor. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, a gente esperava o culto acabar de forma ansiosa, só para dobrar os joelhos, olhar na frente e receber a oração que iam fazer. Era no altar que o Senhor confirmava, era no altar que o Senhor fazia, era no altar que o Senhor falava aos corações. E é aqui que o Senhor vai restaurar o propósito da tua vida. É aqui que Ele vai despertar para um novo tempo. É aqui que Ele vai te levantar para uma nova história. Aquilo que Ele tem a fazer sobre você